Se você sente que os dias passam voando, se você vai dormir com a sensação de não ter feito nada importante ao longo do dia, esse vídeo então é para você. Fica até o final que eu tenho certeza que as soluções que eu vou trazer aqui vão mexer com a sua vida e a forma como você vai lidar com as suas noites e com o uso do seu celular. E eu vou ser direto ao ponto. Hoje eu vou te mostrar como aplicar a técnica 80-20. O princípio que pode liberar as suas horas, as suas noites e até a sua vida do desperdício. A maioria das pessoas acham que precisam de mais disciplina, quando na verdade elas precisam entender uma coisa: 20% do que você faz é responsável por gerar 80% dos seus resultados. Guarde muito bem essa frase, porque quando você entende isso, você nunca mais vai perder tempo com o que não importa. Eu sei que é a minha realidade e da maioria das pessoas que estão me assistindo. Você acorda cedo, tem um monte de atividade para fazer, no trabalho, em casa, com a família, com os filhos, e no fim do dia parecia que não tinha feito nada para você. Simplesmente cuidou de todo mundo, de tudo e de todos, menos da pessoa que mais importa, que no caso é você mesma. E foi aí que eu descobri o princípio de Pareto, a famosa regra 80-20. E eu percebi que 80% do meu tempo estava sendo jogado fora com coisas que não importavam em nada. E quando eu virei essa chave, eu comecei a ter noites muito mais tranquilas e até mesmo tempo sobrando para fazer coisas para mim. Coisas que eu deixava para frente, ficava postergando, e com uma simples mudança de comportamento, eu pude ver que sim, eu poderia cuidar de coisas e pessoas importantes na minha vida, mas não poderia me deixar de lado, e comecei a ter mais tempo para cuidar da minha própria vida e das coisas que eu tinha vontade de fazer. O que é então, Bruno, essa regra 80-20? Então, como eu já mencionei, 80% dos seus resultados são gerados por 20% das suas ações. E isso vale para estudos, carreira, lazer, finanças, produtividade. Só que o problema da maior parte da população é que elas investem o seu tempo, que é algo tão precioso, em coisas erradas, em coisas que não geram lucro, que não geram boas informações e muito menos conhecimento. Ou seja, em distrações fúteis, notificações do celular, rolagem de feed, compromissos que não acrescentam em nada, que só te trazem dor de cabeça e preocupação. E na hora que você chega em casa, cansado do trabalho, e pensa que vai ter uma noite tranquila de descanso, você é surpreendido com algo totalmente o contrário. Muitas vezes, muito mais cansaço à noite, muito mais problemas para serem resolvidos, insônia, preocupação, e no outro dia você acorda pior do que quando você foi dormir. E deixa eu te contar como que você desperdiça as suas horas de descanso quando você tem durante a noite com coisas muito fúteis e que são responsáveis por te levar cada vez mais profundo do buraco. A primeira delas, checar o celular a cada 10 minutos, deitar no sofá e ao invés de descansar o seu cérebro, fazer algo que vai te fazer relaxar, você passa horas e horas na noite antes de dormir. Diz sim para tudo e todos. E quando você leva trabalho para casa, você trabalha até tarde, sem muita clareza do que realmente importa e o que exige muito a sua atenção. Existe uma confusão muito clássica, que é a confusão de estar ocupado com ser produtivo, porque a maioria das pessoas não sabe realmente o que é ser produtivo e qual é o significado dessa palavra. Acham que ser uma pessoa que trabalha 24 horas, que não tem tempo para fazer nada para si mesmo ou para os outros, é aquela pessoa que todos vão elogiar, vão sentir admiração e sentir inspiração por achar que trabalha demais. E isso totalmente é o contrário que acontece, porque quando eu vejo uma pessoa que trabalha sem um momento de pausa para cuidar dela mesma, eu sinto pena. Eu vejo que ela não tem um controle sobre suas ações que poderiam ser muito melhor distribuídas se ela tivesse um planejamento e uma visão diferente do que é produtividade. Uma outra coisa, você deixa tarefas acumular. E você chega em casa, começa a ler notícias, ou então começa a ver a vida das pessoas, e o que você tem que fazer para a sua vida tá ali parado. Tá ali para ser feito no cantinho da sua casa, lá na sua cozinha, lá no seu quarto, lá no seu escritório, que você poderia estar muito mais evoluindo.
Outra coisa que é capaz de arruinar as suas horas livres é você misturar o lazer como obrigação. Quando você sai para dar um passeio com a sua família e o seu celular não para de apitar com notificações de trabalho ou notificações de coisas que não importam e você não consegue se desconectar nem um momento do seu trabalho, de outras coisas para curtir ali a sua família, os amigos ou até a sua própria companhia. Isso mostra que você não tem um limite claro de horário, você não consegue impor limites. E essa sensação de estar sempre disponível faz com que você nunca consiga descansar, que seus dias são intermináveis, que você não consegue finalizar uma tarefa para descansar para depois dar início a outra. E se você já se viu dentro de algum desses erros, fica tranquilo, que aqui eu vou trazer para vocês soluções práticas e rápidas para você poder aproveitar melhor o seu tempo, as suas horas livres, inclusive à noite. A solução número 1: priorize seus 20% mais valiosos do dia. Identifique atividades que te movem, que te agregam, que te acrescentam e dedique a maior parte do tempo e atenção que você tem para elas. Por exemplo, no trabalho, foque em projetos estratégicos que realmente vão trazer resultados reais. Nos seus estudos, foque em tópicos que realmente vão ser necessários de serem aprendidos para aquilo que você deseja, para aquela prova que você vai fazer. Ou seja, direcione o seu dia para aquilo que vai te trazer 80% dos resultados que você precisa. A solução 2 é estruture a sua noite para você ter um descanso, como por exemplo, evite telas pelo menos 2 horas antes de dormir. Já planeje o dia seguinte na noite anterior e escreva aquelas tarefas mais importantes que você tem que fazer no dia seguinte. Coloque um tópico para a tarefa principal e coloque tópicos secundários para você realizar no próximo dia, para não ficar acumulando tarefas desnecessárias. Já planeje esse dia para você já começar ele muito bem direcionado. Reserve um tempo para o lazer consciente, seja uma meditação, a leitura de algum livro, escreva alguma coisa em um diário de pensamento, por exemplo. Passe um tempo bom com sua família, seja conversando em volta da mesa, jogando algo ali com pessoas que você gosta, seja um quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro. E a solução 3 é elimine distrações e maximize horas livres. Corte redes sociais, vídeos aleatórios, reuniões desnecessárias. Comece a delegar tarefas que não são essenciais para você, que você vê que outras pessoas podem executá-las para você. Utilize a noite para fazer coisas que retornem algo positivo para você. Seja aprender algo novo, organizar a sua semana ou até mesmo refletir sobre seus objetivos. E dessa forma você não está apenas aproveitando as suas horas, mas também se dedicando a algo que pode te trazer crescimento e ao mesmo tempo te trazer um pouco mais de tranquilidade e leveza e te preparar para uma boa noite de sono. E quais são os benefícios dessas soluções para a sua vida? Dormir com a sensação de missão cumprida, noites livres de pendências e ansiedades, clareza sobre o que realmente importa e aquela sensação que o tempo está trabalhando ao seu favor e não contra você. Você não precisa de um dia com 48 horas, como às vezes a gente escuta por aí, eu mesmo menciono isso às vezes. As 24 horas, elas vão ser suficientes para você fazer tudo o que você precisa e vai até sobrar um tempinho se você souber direcionar o seu tempo, o seu foco, a sua concentração para aquilo que realmente importa. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, ative as notificações. Beijo para você. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui nesse vídeo até o final e eu te encontro no próximo vídeo.